André Ventura, muito obrigado por vir à RTP e à grande entrevista. Soube-se hoje que 3 das 37 pessoas detidas ontem por ligação ao grupo de extrema-direita 1143 são ou foram militantes do Chega. O senhor tinha algum conhecimento da ligação destas pessoas a este grupo? Boa noite, Vítor. Obrigado pelo convite à RTP. Deixa-me começar por... É dos primeiros momentos que estou assim em televisão e queria agradecer muito ao eleitorado que confiou para passarmos à segunda volta e vencermos esta eleição e o espaço não socialista, para evitarmos que, no fundo, voltar a ter um socialista a estar à frente do país. E, portanto, eu queria começar por agradecer, que ainda, enfim, filo da noite eleitoral, mas acho que eu devia fazer aqui também hoje, porque com toda a campanha que houve contra mim e contra o Chega e contra nós, acho que era de agradecer ao eleitorado ter-me dado esta confiança. Portanto, feito esse agradecimento? Feito este agradecimento, não tinha. Acho que o Chega, obviamente, tornou-se um partido muito grande, com muitos militantes de todos os quadrantes e como em todos há situações que não são as melhores. Eu procurei fazer diferente dos outros líderes de partidos sempre, procurei afastar o que tinha que ser afastado, dar uma imagem aos portugueses sempre de transparência. Neste caso já o fez? Em relação a estes 3 militantes? Nem sei quem são. E penso que alguns Rui Roque, João Peixoto e Rita Castro. Penso que alguns já tinham sido expulsos até do partido e, portanto, essa questão não fez nenhuma... Não procurou saber qual era... Nós estamos em eleições presidenciais hoje, não é eleições de partidos, é de presidenciais. Tenho a certeza que não vão perguntar isso a António José Seguro, que foi líder do Partido Socialista. Acho que hoje podíamos falar de presidenciais. Sim, mas vamos fazer, mas eu tenho mais algumas questões. Ou seja, o que eu quero dizer é isto. Repara, o que é que dizer? Nós passámos... Eu passei em segundo lugar numas eleições presidenciais. Sim, nós estamos a poucas... Desvaloriza esta questão. Não, zero. Estamos perante um grupo de pessoas que estão indiciadas de estarem a preparar uma milícia para uma guerra racial em Portugal. O senhor não acha que isto é grave? É claro que é, eu sou contra tudo. As ligações ao Chega, não acha normal que lhe pergunte e que o senhor dê explicações? Mas está a ver, isso era o mesmo que dizer assim, o Partido Socialista é um partido de corrupção, porque todos os dias são presas pessoas corruptas do PS. E tenho a certeza que não vai perguntar isso ao António José Seguro. Se calhar no dia em que houver algum motivo... Houve hoje certamente, e houve ontem certamente, e houve anteontem certamente. Todos os dias são presas... No caso de António José Seguro também não é líder. Deixa-me lá terminar, eu não consigo falar. Eu acho que tem que ser uma entrevista, não pode ser eu não vim debater consigo. Eu terei tempo para debater com António José Seguro. Não quero fazer o papel de António José Seguro. Acho que não é esse o papel da RTP, é deixar-me falar também. Nós estamos numas presidenciais, eu terei todo o gosto em falar sobre isso e outras coisas. Agora, eu passei à segunda volta das presidenciais. Francamente, vamos falar do país, vamos falar dos problemas do país. Mas esta é uma questão, quer dizer... Deixa-me só dizer isto. É que depois dizem que eu falo muito rápido, mas vocês não me deixam falar, é muito difícil. Se eu não começar a falar rápido, não dá para falar, é mesmo impossível. Francamente, eu gostava que as pessoas compreendessem quão difícil às vezes enfrentar jornalistas que não me deixam falar. Deixa-me lá dizer isto. Hoje nós estamos a falar da segunda volta das presidenciais. Convidou-me para falar de presidenciais. Se fosse como líder do Chega, eu estaria aqui como líder do Chega. Tenho a certeza que o António José Seguro não lhe vai perguntar dos problemas do PS. Portanto, deixe-me lá falar aos presidenciais, do país, e é por isso que eu estou aqui. Muito bem, mas antes de ir às presidenciais, André Ventura, deixe-me só dizer o seguinte. Vamos lá. Para perceber o grau de preocupação que esta notícia destes 37 que foram detidos, dos quais 3 aparentemente ligados ao Chega, pode ou não ser um sinal da infiltração do seu partido por este grupo? Vamos lá ver. O ligado ao Chega é ser militante do Chega. Qualquer pessoa, o Vítor, pode ser militante do Chega. É só ir lá hoje ao site e colocar-se como militante do Chega. Não, eles foram candidatos em... em 2021... Um é membro da Conselhia de Guimarães, foi o segundo na lista de chegar à Câmara de Guimarães. Qualquer pessoa pode ser militante do Chega. O que nós temos que garantir é que o Chega é hoje um partido de democracia, que quer melhorar a democracia, quer lutar contra a corrupção, quer lutar contra a violência, quer garantir que o país não se deixe invadir de imigrantes também. E, portanto, eu também tenho o direito de dizer que hoje o Chega é aquele movimento que eu lidero que procura garantir que nas nossas cidades, nas nossas vilas, nós somos um país que não se deixe invadir de imigrantes. Agora, podemos fazer isso e devemos fazer isso sem violência, devemos fazê-lo no debate. É o que eu tenho procurado fazer. Eu não quero que o país continue a receber imigrantes islâmicos como tem recebido, não quero que a Europa continue a receber imigrantes islâmicos como tem recebido, mas quero fazê-lo sem violência, quero fazê-lo com debate e com democracia. Por isso é que eu acho que o Chega e esta candidatura é a melhor forma de garantir que o país será firme no controle de fronteiras, mas não se deixará levar nem por violência nem por nada. Eu sou, só para que isto fique claro para o país todo, eu sou intolerável à violência, seja ela partidária, jornalística, seja ela de bullying digital, seja ela do que for. Eu quero um país de debate e de democracia, mas todos têm que contribuir também. Não é? Eu hoje vi... Já agora deixa-me só dizer isso. Sim, agora deixa-me fazer uma pergunta. Não, mas eu só quero dizer que tem a ver com isto. E depois não vou falar mais sobre este assunto. Não, vai. Eu tenho mais duas perguntas para colocar a André Ventura, são duas muito breves. Uma é esta. No domingo passado, este grupo 1143 fez uma publicação no X apelando ao voto em si. O senhor aceita este voto ou demarca-se deste voto? Vitor, nós já passámos 2, 3 minutos numa entrevista sobre presidenciais, em que me está a perguntar se um grupo qualquer que disse que me ia apoiar, o que é que eu... Quer dizer, vamos lá ver.
o relevante é esse grupo dizer que me vai apoiar. Bom, então nesse caso temos que ver quem são os apoios dos outros candidatos todos. Vocês não fazem isso. Quer dizer, um grupo que diz assim, eu apelo ao voto em André Ventura porque quer um país com menos imigração. E 3 membros desse grupo são indiciados por uma coisa qualquer, por quererem cometer violência, uma coisa qualquer. Vítor, francamente, se fizerem isso com todos os candidatos, não há candidatos que resistam. Porque todos... Mas não está a desvalorizar... Não estou a desvalorizar nada. Grupo. Eu estou a dizer que não faz sentido. É deslealdade jornalística. Francamente, o que eu vi hoje, e não foi da RTP, mas é deslealdade jornalística ver assim, grupo neonazi apela ao voto em André Ventura. É verdade, mas também há muitos pensionistas com pensões... Mas o senhor pode chegar aqui, André Ventura, e dizer eu recuso o voto dessas pessoas. Vítor, eu não tenho que recusar, nem dizer... as pessoas que quiserem votar em mim vão votar. Diga eu o que disser. Se o Vítor quiser votar em mim, ou há de podem votar. dizer que se podem demarcar. Deixa-me lá dizer isto. Quem ganha eleições, quem vai a eleições, eu quero o voto dos portugueses comuns. Nesses portugueses comuns estão pessoas de todos os tipos, transversalmente à sociedade. Agora, nós temos uma sociedade... Eu sei que o jornalismo foi invadido pela extrema-esquerda há uns anos e está tomado por ela, não gostam de mim, isso é tudo certo. Mas, ao menos, eu agora não estou a falar de si diretamente, francamente, mas eu tenho que dizer isto também. Ou nós temos uma sociedade que respeita a maioria das pessoas que vota, ou nós começamos a ter um jornalismo a viver numa bolha de elite privilegiada que não quer saber das pessoas. Eu hoje vi uma coisa que eu nunca vi sobre outro candidato, que é grupo neonazi apela ao voto em André Ventura. É verdade. E quando o Ferro Rodrigues apelou ao voto em António José Seguro? E quando numa série de pedófilos... Deixa-me lá dizer isto agora. O grupo neonazi com o Ferro Rodrigues. Compara muito pior. E para quem nos está a ver sabe bem que o Ferro Rodrigues fez coisas muito piores. Só uma última questão sobre este tema. Eu não consigo falar, é impossível. É impossível. Eu vi uma entrevista, mas eu parece que estou naqueles debates com o António José Seguro. Deixa-me terminar agora. O José Sócrates apoiou o Almirante Gouveia Melo. Alguém disse alguma coisa? O Almirante foi confrontado com esse apoio. Uma série de pessoas que foram presas... Essa mesma noite, aliás. Olha, uma série de gente que está ligada ao António Costa apoia o António José Seguro. O António Costa caiu por suspeitas de corrupção em Portugal. Agora eu quero ver se a RTP, quando começar a entrevista ao António José Seguro, lhe vai perguntar assim: António José Seguro tem na sua comissão de honra uma série de pessoas, deixa-me lá que eu agora também tenho que dizer isto, já começou o assunto, agora tenho que ir até ao fim. Tem uma série de pessoas na sua comissão de honra que foram ou indiciadas por corrupção ou que estiveram ligadas a um governo que caiu por corrupção, sente-se bem com isso. Só que eu tenho a certeza que a RTP não vai fazer isso. E, portanto, deixe-me manifestar a minha indignação, francamente. Muito bem, só uma última questão. Deixe-me só manifestar a minha indignação, francamente, a uma entrevista a um candidato presidencial que está na disputa pelo primeiro lugar das eleições e o seu problema é o grupo 1143. Mas então eu também vou dizer isto. Eu vou estar à espera. Eu vou estar à espera de ver se vai perguntar isto ao António José Seguro. Pode ver. E vou ver se vai perguntar, porque acho que é... O senhor, só uma última pergunta sobre este tema, que é o seguinte. Mas não se irrita. Eu não me incomodo, eu não me irrito. O senhor reconhece. Mas deixa-me só fazer esta pergunta. Acha que quem ganha uma pensão miserável quer saber disto? Não, eu quero acha que quem está sem direitos... Agora o senhor acha que quem tem salários baixos quer saber disto? Minha pergunta é esta. O senhor admite que a forma como o Chega coloca o tema da imigração e, por exemplo, aqueles cartazes que teve que tirar do Isto Não é o Bangladesh, esta é a última pergunta que vou fazer sobre este tema, pode incitar a comportamentos de violência contra imigrantes? O que pode levar a comportamentos de violência contra mulheres, contra cidadãos comuns, é o comportamento que o jornalismo e que os partidos de esquerda têm tido nos últimos anos, que é desvalorizar tudo o que é violador, tudo o que é assaltante, tudo o que é bandido que entra em Portugal e que vocês permitiram e acham bem e que dizem que Portugal precisa muito de imigrantes, mesmo que sejam bandidos, mesmo que tenham cadastro. Eu também lhe podia devolver a pergunta. Será que o jornalismo não fez mal? Será que o jornalismo não fez mal à sociedade nos últimos anos? Ao desvalorizarem completamente pessoas que cá entram e que são violadores, terroristas, pedófilos e que os senhores nunca quiseram saber. Os senhores não conseguem dizer a palavra ciganos, só quando é uma coisa boa. Olha, hoje na Trafaria, podíamos ter começado a entrevista assim, mas isso não lhe interessa assim nem à RTP. Não, mas agora vou dizer também, sabe porquê? Porque hoje o tema não era só o 1143. Foi um conjunto de homens que entrou numa escola na Trafaria e disparou para o ar sobre crianças que estavam a começar quem eram ciganos. Mas os senhores começaram com isso? Não. Passaram isso na televisão? Não. Vítor, desculpe lá, chegou o tempo em que um candidato presidencial tem que dizer que o país está farto do vosso jornalismo. Desculpem lá, dizer isto assim. Acho que já chega. Eu não estou a pedir para me responder, estou a dar a minha opinião. Eu, desculpe lá, eu sou candidato presidencial, tenho direito a ela. Mesmo que a RTP não goste. Mesmo que não fosse candidato presidencial, tinha direito à sua opinião. Pois tenho, mas acho que representando mais de 1,5 milhão de cidadãos, cá tenho direito a dá-la. E vocês também têm que ouvir, porque são um canal público de televisão. Ouvir. Ora, nós hoje tivemos um tiroteio de ciganos numa escola. Os senhores não querem saber disso. Os senhores querem saber, os apoios contra a Ventura, será que há alguém extremista? Por amor de Deus, nós temos uma segunda volta de eleições presidenciais, nós temos que discutir o país, as pensões baixas, os salários baixos, as empresas que estão sufocadas de impostos. Era isto que eu queria falar. Muito bem. Não é falar de coisas que não interessam nada. Na noite eleitoral, o senhor disse que é o novo líder da direita. Eu pergunto como é que faz esta afirmação quando obteve 23% dos votos, que lhe permitiram ir à segunda volta, bem longe dos 31% que a AD teve nas legislativas passadas. Bom, e com menos 111 mil votos do que o Chega teve. Houve uma fragmentação da direita teve em maio. Eu tive agora 23.
23,5%. Exatamente. Nas legislativas temos 22,8%. Isto tem que ser sérios um bocadinho. Eu disse 23,5%. Um bocadinho. E quanto é que tivemos nas legislativas? Não, eu estava a fazer a comparação com o número absoluto. Mas isso faz de votos, sentido, havendo menos gente a votar. Pelo amor de Deus, não tirem areia para a cara das pessoas, pá. Acho que já chega disso, francamente. Estou-lhe a fazer uma pergunta, estou-lhe a dar os dados. Mas desculpe lá, óbvio, estou menos gente. E o senhor está-me a dizer que chega, apesar de ter subido a porcentagem, teve menos votos. Bom, teve menos de 111 mil votos. Mas quantas pessoas votaram menos? Por amor de Deus, acho que deixa de enganar as pessoas. Não estou a deixa de enganar as pessoas. Faça um jornalismo a sério. André Ventura, não se irrite. É isso que eu estou a dizer. Eu sei que custou ao país ver este resultado no domingo. Eu sei que custou. Mas é a vida. Mas eu estava a perguntar mas é a vida. Quer dizer, como é que daquele resultado o senhor retira que é um líder da direita? Nós tivemos 23,5%. Eu tive mais 900 mil votos do que nas últimas presidenciais. O senhor está-me a perguntar se eu sou líder da direita. Quanto é que teve o candidato da AD? 10%. Quanto é que teve o candidato da Iniciativa Liberal? 14%. O candidato do Chega teve 23%. Dói-vos, aceitem que dói menos. É como se costuma dizer. A vida é assim. Agora, deixem de fazer ativismo, passem a fazer jornalismo. É que senão... Eu fiz uma pergunta com dados mas eu vou-lhe aos dados. Eu vou-lhe dizer aos dados. O Chega pela primeira vez venceu o Chega nas legislativas venceu pela primeira vez em concelhos que nunca tinha vencido. Eu agora venci em concelhos onde nunca tínhamos vencido. As pessoas... Madeira. Não só na Madeira, no interior norte, na Madeira, terra da AD, ganhámos nos 11 concelhos. Houve uma fragmentação que nunca houve no passado. O Partido Socialista disputou sozinho o eleitorado da esquerda. Claro que ninguém disse que a Catarina Martins foi derrotada, que o Jorge Pinto foi derrotado, que os outros foram derrotados. Não, olha, até houve um jornal que pôs a Catarina Martins como vencedora da noite. Imagina ao ponto que chegamos, que o pior resultado de sempre do Bloco de Esquerda apareceu como vencedor da noite. Mas, é lamentável. Como é que pretende alargar a sua base de apoio a partir deste momento? Mostrando ao país que nós neste momento temos duas lutas. A luta entre o espaço socialista e o espaço não socialista. O António José Seguro representa a todos os níveis, nas pensões baixas, na saúde que não existe e que está um caos. Nunca ouvimos criticar o Estado enquanto António Costa deixou o país. Não ouvimos uma palavra de António José Seguro sobre corrupção. Não ouvimos uma palavra de António José Seguro sobre o Estado em que o Partido Socialista, do partido dele, deixou efetivamente o país na área da saúde. E, portanto, eu quero apelar a todos, aos empresários que sabem o que é viver sob o sufoco fiscal, verdadeiramente, aos pensionistas que se viram miseravelmente aumentados nos últimos anos e hoje têm que lutar para escolher entre medicamentos e escolher entre pôr comida na mesa, se querem voltar para esse passado do Partido Socialista. É que o Dr. António José Seguro pode fingir que passou ao lado e que não tem nada a ver com os últimos governos do Partido Socialista. Mas ele teve num governo socialista, do engenheiro António Guterres, ele permitiu... Eu lembro-me dele num congresso dizer que estava ao lado do José Sócrates e que iam caminhar juntos para a transformação do país. É isto que o Dr. António José Seguro representa, é a tralha socrática, a tralha de António Costa toda outra vez. Ora, posso agora só para terminar, eu pergunto aos pequenos empresários deste país, àqueles que se vivem sufocados de impostos, de segurança social, de IVA, qual é o modelo de país que querem? Esse país de mais impostos, ou um país como eu defendo, e como a AD defende, e como a IEL defende, de menos impostos, de mais flexibilidade e de mais liberdade? No caso da tralha socrática, vale a pena dizer que houve um distanciamento bastante acentuado entre António José Seguro e José Sócrates, e nas últimas eleições José Sócrates veio a público dizer que não votaria, nem nunca tinha votado, nem pensaria alguma vez votar em António José Seguro. Mas, eu lembro-me de um congresso, acho que o país todo se lembra. Sim, isso é verdade. O que referiu que que António José Seguro fez um discurso a favor não só fez um discurso entusiasta, mas não fez parte de nenhum governo de Sócrates, por exemplo. E fez um discurso entusiasta, sim, mas nunca ouviu uma crítica ao governo de António Costa. Nunca ouviu uma crítica ao governo de António Costa. O governo de António Costa deixou, primeiro, como eu estava a dizer, temos um discurso dele a dizer que o José Sócrates era um grande líder e que ia caminhar com ele para o futuro. Foi um grande líder... Foi antes do governo. Foi um grande líder a gamar... Mas fez. Vitor, mas fez. Eu não fiz. Ele fez. Eu estava lá de Pedro Passos Coelho nessa altura. António José Seguro estava lá de José Sócrates, não era líder do PSD. Não, mas estava lá dos que queriam mudar... 2005. Não, foi 2011. 2005 e 2011. E o Pedro Passos Coelho era já na altura uma figura reformista dentro do PSD. Eu sei onde estava. O António José Seguro tem que trazer com ele o património político dele também. Mas há aqui outro dado relevante sobre o António José Seguro. É que nós ficámos com 1,5 milhão de portugueses sem médico de família. Essa é a verdade do governo do Partido Socialista. Nós ficámos com a carga fiscal em máximos históricos, 40%, e com pensões dos nossos reformados miseráveis. Vítor, eu estive à procura, eu tenho aqui várias citações, eu não encontrei uma voz do António José Seguro, desde que o Dr. António Costa entrou em funções, portanto, novembro de 2015, eu não encontrei uma citação de António José Seguro a criticar o Estado em que o Dr. António Costa tinha deixado o país. O que é que vai a debate no dia 8 de fevereiro? É este modelo de país. É o país reformista, que quer avançar, e é o país socialista. Ora, acho que as pessoas têm a escolha
nas suas mãos, não é? É interessante porque este tema foi hoje discutido no Parlamento e o Primeiro-Ministro recordou que o Chega votou 82 vezes ao lado dos socialistas. Portanto, esta dicotomia que agora o senhor coloca entre socialistas e não socialistas, como sendo uma coisa horrível, na verdade, o Chega, no último ano, em vários momentos esteve ao lado do Partido Socialista. Isto é fantasia do Primeiro-Ministro. Como é que o senhor responde a esta crítica que foi Primeiro, feita isto é fantasia hoje? do Primeiro-Ministro. Porque Não, mas isto são factos. as grandes reformas que este Governo fez, na imigração, no controle da imigração, o PS extinguiu o CEF. O que é que o António José Seguro pensa sobre isso? Não sabemos. Na verdade, não sabemos nada do que ele pensa Agora estava sobre... a falar disso, Não, eu vou lá. Mas eu quero lhe dar exemplo. Chega ao Partido Socialista. Imigração. Não sabemos o que é que António José Seguro pensa, mas sabemos que a AD e o Chega chegaram a um entendimento para controlar a imigração. Nacionalidade. A AD e o Chega chegaram a um entendimento para controlar a nacionalidade. IRS jovem, descida do IRC, todas as grandes reformas que este Governo fez, ou que quis fazer, não foi com o Partido Socialista, foi connosco. É verdade quando o Primeiro-Ministro diz que houve momentos que o Chega votou ao lado do PS. Mas sabem quê? 82 vezes. Sim, não sabem que, por exemplo, uma ou duas. Sabem que, por exemplo, é que nós queríamos aumentar pensões, porque são miseráveis em Portugal, e o PSD não queria. E, portanto, sim, nós aí tentámos procurar noutros partidos, mas não foi só o PS, foram os outros também, que garantissem que nós tínhamos um aumento de pensões em Portugal e que não havia reformados no nosso país a viver com 331 euros, ou 335, porque nem o Primeiro-Ministro conseguia viver com isso. Portanto, não devia deixar ninguém a viver com isso. E, portanto, isso sim, procurámos. Vou-lhe dar outro exemplo, as propinas. Sim, juntámos-nos aos outros. Sabe para quê? Para impedir que em Portugal jovens que já não conseguem pagar o quarto, pagar a casa, pagar as suas despesas de transporte, tivessem as propinas aumentadas como o Governo queria. Portanto, o Dr. Luís Montenegro tem agora uma... que é mais de consciência do que dele, porque eu sei que o povo social-democrata vai votar em mim. Isso eu sei. Agora, eu tenho... Não sei como é que sabe isso, porque na verdade houve estudos pré-eleitorais que indicavam que, vou-lhe dar o exemplo da Universidade Católica, que indicavam que o senhor era um dos políticos portugueses com o maior grau de rejeição e 64% dos eleitores afirmavam categoricamente que com toda a certeza não iriam votar em si. E sabe isso? Agora os eleitores só têm duas escolhas. Não há 3, nem 4, nem 5. Para a infelicidade de muito jornalismo, agora só há duas escolhas, não há outras. E a vida é o que é. A vida acontece-nos como ela se desenrola. E agora muitos têm que escolher entre socialismo e não socialismo. Sabe porquê é que há taxa de rejeição, Vítor? Porque eu digo a verdade. E num país... Os portugueses não gostam de saber a verdade? Não, o país Isso não... É tratar os portugueses como... Não, é dizer a verdade. Os portugueses queria dizer um adjetivo que não queria dizer, mas não, mas sabe que os portugueses fossem estúpidos. Não é por serem estúpidos, é porque o país se habituou a proteger canalhas e a não defender a verdade. Foi isso que nos habituámos. E os portugueses não percebem o que se passa. E eu estou a tentar transformar isso. Mas neste país... Quando o senhor diz que 74% dos portugueses não dizem que não votam em si porque não querem saber a verdade, está a chamá-los, quer dizer, está a fazer uma desvalorização desses portugueses. Estou a dizer que neste país, quem diz que não podemos continuar a viver de subsídios, nem a continuar a viver à conta de subsídios, quando depois uma parte do país precisa de ajuda, sejam pensionistas, sejam pais com necessidades especiais, isto não cai bem em algum eleitorado. Mas isto é verdade. Enquanto o país continuar numa cultura de subsídios, não vai ter desenvolvimento. Quando alguém diz assim, que nós não vamos ter ordem, como aconteceu hoje, todos os dias há imagens de violência nas ruas, de assaltos, as pessoas sentem-se inseguras. Quando nós dizemos assim, quando eu digo assim, não vai haver ordem enquanto estes tipos não começarem a ir para a cadeia a sério e não saírem de lá tão depressa, há muita gente que não gosta de ouvir isto. Há muita gente que acha, isto é agressividade, isto é demasiado forte. Mas, Vítor, eu não vim... Acho que a expressão até de um agora dirigente internacional, eu não vim guiar cordeiros, eu vim despertar leões. Eu vim despertar o leão cá em Portugal. Eu vim despertar as pessoas para uma mudança. Eu não vim falar de palavras fáceis e mansas. Deixa-me terminar. Eu vim para cortar a direito neste país, onde tem que ser cortado, fazer as reformas que têm que ser feitas e levar o país para o futuro. Portanto, eu não estou aqui para agradar a todos. André Ventura, o que é que vai mudar na sua estratégia parlamentar se tiver um reforço significativo da sua votação agora nas eleições presidenciais, na segunda volta, mas não vier a ser eleito Presidente da República? Eu vou vencer as eleições presidenciais do dia 8. Se não vencer? E o cenário que eu coloco é de vencer. Se isso não acontecer, eu respeitarei o voto dos portugueses. Sim, a minha pergunta era se esses votos que eventualmente possam ser alargados, eu distingo muito bem. Irão ser utilizados por si para... Eu distingo muito bem. Na relação com o Governo, para ser mais exigente, por exemplo, nas negociações. Eu distingo muito tentar bem. eleições legislativas mais cedo. Eu distingo muito bem. Ou não alguma influência? Eu distingo muito bem as eleições. Nós estamos em eleições presidenciais. O país tinha várias escolhas à direita para poderem disputar com o espaço socialista esta eleição. Escolheram-me a mim, não escolheram outros. O trabalho que temos que fazer agora é evitar que um socialista chegue à presidência da República.
é evitar que o socialismo, com todos os males que trouxe, de corrupção, de desorganização do Estado, de despesismo, de bancarrota, o governo de António José Seguro esteve de António Guterres, levou-nos à bancarrota. António Guterres? Sim, o António José Seguro esteve com o António Guterres. E o António Guterres levou-nos ao pântano. Mas o pântano não é bancarrota, André Ventura. Bom, foi tanto que foi que uns anos depois tivemos que pedir ajuda internacional. Isso foi noutro governo, foi 11 anos depois. Mas acha que o pântano não nos deixou na bancarrota? Bom, eu acho que coisa é o pântano, que era a impossibilidade de governar. Outra coisa é... Não era a impossibilidade de governar. O problema de financiamento que Portugal tinha. Não. Em 2001, Portugal estava com um problema de dívida pública e de financiamento. Quando caiu o governo de António Guterres. Foi a mesma coisa que aconteceu em 2011. Quem é que estava nesse governo? Quem é que estava nesse governo? António José Seguro. Depois teve o José Sócrates, que António José Seguro também apoiou. E que também nos levou à bancarrota. Portanto, o historial de António José Seguro é estar sempre do lado da bancarrota e da desorganização. Eu estive ao lado daqueles que queriam fazer reformas. E, portanto, o património político de cada um também vai estar em disputa no dia 8. Depois há outra coisa que eu, se me permite, Vítor, também lhe queria dizer. E que eu vejo com muita dificuldade nestas eleições, e por isso é que espero que vocês também façam o vosso trabalho. Nós não conhecemos uma ideia de António José Seguro. Não conhecemos uma ideia. António José Seguro não se compromete sobre nada. Faz-lhe uma pergunta sobre saúde, quer agregar toda a gente. Sobre habitação, quer agregar toda a gente. Sobre combate à corrupção, quer agregar toda a gente. Sobre António José Seguro, o senhor também terá a oportunidade, por amor de Deus, em algum debate que não, mas é muito difícil ter uma campanha que do outro lado ninguém se compromete sobre nada. Para colocar essas questões. Não, só para responder à sua questão. Não vai mudar muito nada. Bem. Eu distingo muito bem as eleições. O senhor tem colocado esta questão do socialismo versus não socialismo. No entanto, há que considerar que o que está em jogo destas presidenciais é um confronto entre a democracia e o extremismo representado por si. Como é que o senhor responde a esta questão que existe neste momento? Que é a palhaçada habitual. É a palhaçada habitual a gozarem com as pessoas que estão em casa. É a palhaçada habitual de quem não quer discutir saúde, de quem não quer discutir combate à corrupção, de quem não quer discutir justiça, de quem não quer discutir habitação, de quem não quer discutir segurança e imigração. É isso. A campanha é todos juntos contra o André Ventura. É vê-los de manhã à noite a atropelarem-se uns aos outros para terem 1 minuto de atenção televisiva, 1 minuto para se dizer assim, última hora. A pessoa que ninguém sabe quem é, mas que eles acham-se muito importantes, apoia António José Seguro. Eu hoje vi coisas, francamente, eu até quem está em casa, eu espero que pense nisto. Pessoas que votaram contra a Constituição de 76, pessoas que diziam que o socialismo mata, que o socialismo destrói, dizerem que vão votar no António José Seguro, dirigentes do CDS, que votou contra a Constituição, que lutou contra o socialismo a vida toda. Vitor, isto não tem nada a ver com partidos. Isto é puro ódio contra mim, é puro medo que o sistema mude, o sistema de interesses está instalado. Usar esta estratégia de vitimização? Não, porque acha normal pessoas do CDS estarem a apoiar um candidato socialista? Acha que isto é razoável? Acha que é normal alguém que toda a vida combateu o socialismo? Sim. Pode ser normal. Bom, então é um extremista que teve posições muito compatíveis com eles no Parlamento durante os últimos anos. É que o CDS esteve de acordo em quase tudo o que nós fizemos. A Iniciativa Liberal em muitas das coisas em matéria económica. Então e agora? Estes jovens empresários, estes jovens que querem um país diferente, que saíram de Portugal por causa do socialismo e dos governos socialistas que os obrigaram a emigrar. Quando António Costa saiu do governo, 30% dos jovens nascidos em Portugal estavam lá fora. Ora, pergunto-me a esses jovens empresários se acham que faz sentido um país agora liderado por um socialista. Vamos falar da situação de André Ventura ser eleito presidente, que é uma hipótese, tendo em conta que o senhor é um dos 2 que estão na corrida à segunda volta das presidenciais. Obrigado. O senhor não tem que agradecer a um facto de corte das eleições e da escolha dos portugueses. O senhor tem defendido o reforço dos poderes do presidente numa futura revisão constitucional, tornando, e vou citá-lo, um ator decisivo. O senhor quer transformar o Presidente da República num segundo Primeiro-Ministro? Não, quero deixar que o Presidente da República seja um corta-fitas. E que seja uma espécie de figura simbólica. Eu tenho dito isto, acho que as pessoas que estão em casa percebem. Se querem uma figura que não faça nada, que não justifique o salário que tem, e que não justifique estarmos a fazer eleições a 2 voltas, com eleição direta, participação, quer dizer, ou se quer um Presidente para ser exigente, para atuar, para conduzir o país no caminho certo, votem em mim. Para conduzir o país, sim. O senhor na campanha chegou a dizer, vou dizer ao Governo para onde é que tem de ir. Claro, porque quando eu vejo... com que base, em que artigos da Constituição que o Presidente tem o poder para dizer isso ao Primeiro-Ministro? Não tem que ver com artigos da Constituição, tem que ver com legitimidade. Tem que ver com legitimidade com os poderes, com a separação de poderes. Tem que ver com legitimidade democrática. O Presidente da República é o único órgão eleito diretamente destes órgãos nacionais. É eleito diretamente com legitimidade popular. Quando eu vejo uma mulher ou um homem que morrem porque não chegou o atendimento que deviam ter, quando eu vejo uma mulher ou um homem que ficaram 20 horas à espera numa Amadora Sintra, ou num hospital em Gaia, ou num hospital no Algarve, porque não tinham... O que é que o senhor faria como Presidente? Porque não lhes conseguiram dar atendimento médico e acabaram por morrer. Há 2 hipóteses de Presidente. Há o Presidente que fica calado e é cúmplice com esta negligência do Governo. Há o que é exigente. Eu vou ser o lado da exigência. Mas o que é que se traduziria essa exigência? Exigiria, por exemplo, a demissão de ministros? Vítor, eu nunca permitirei no meu país que um doente urgente esteja 20 horas à espera. Um país de primeiro mundo não deve aceitar isto. Eu nunca permitirei como Presidente da República que uma Ministra da Saúde esteja confortável, o que é que faria? Esteja confortável quando
crianças à espera de cirurgia oncológica não têm lugar para a sua cirurgia. Eu não aceito isto. Eu não aceito que venham pessoas de fora... Respondeu à minha pergunta, mas vou-lhe já dizer, deixa-me só dizer isto. Eu não aceito que mães estrangeiras venham cá a Portugal ter os filhos e as nossas mães não tenham condições para ter filhos em Portugal. Eu não aceito isso. O que é que eu faria? Pergunto-me. Seria muito simples. O Governo apresentou um plano em 2024 de emergência para a saúde. Por exemplo, em 60 dias, no fim de 2024, 65% dessas medidas não estavam cumpridas. Em 2025, 50% dessas medidas não estão cumpridas. A partir daqui, o Presidente pode fazer duas coisas. Ou ignora, ou chama ao Governo e diz assim, meus caros, com a carga de impostos que pagamos em Portugal, eu não aceito que os portugueses estejam sem saúde. Ou resolvem isto em 2 meses, nestes dados que vos vou dizer, ou tem que haver consequências políticas. E uma delas é a saída da Ministra da Saúde ou de quem estiver à frente da saúde. Quer dizer, estamos sempre a exigir responsabilidade aos políticos. Mas isso será um apelo que o Presidente pode fazer, não tem nas suas mãos poder concretizar isso. Muito bem, mas acho que nem o Governo quer um conflito com o Presidente, nem o Presidente tem desejo de provocar um conflito institucional. Mas se um Presidente da República vê pessoas a morrerem por falta de atendimento médico, hospitais que não funcionam, tem que exigir um plano para a saúde e tem que fiscalizar esse plano para a saúde. Vou-lhe dar um exemplo do que o Presidente pode fazer nesse caso. Para além de pedir a responsabilidade do Governo e dos Ministérios, deve exigir uma governação por resultados. E o que é a governação por resultados? O Governo disse que íamos ter menos portugueses sem médico de família este ano. Sabe quantos são agora, ao dia que estamos hoje aqui a falar? Há 1.700.000 portugueses sem médico de família. Quando o Dr. Luís Montenegro começou, havia 1.500.000. Então, quer dizer, isto é pura incompetência. O Presidente vai passar ao lado disto. Bom, mas o senhor defende, deixa-me só dizer, para além da palavra, o senhor defende, por exemplo, um regime presidencialista. Não tem a ver com presidencialismo. Estou-lhe a perguntar. O nosso sistema já tem o papel preponderante do Presidente da República. A Constituição atribuir mais poderes ao Presidente para sobretudo, nós temos o Presidente poder atuar do seu ponto de vista. Sobretudo, nós temos que ter mais exigência do ponto de vista da Presidência da República. Nós não podemos ter Presidentes que são rainhas de Inglaterra. Senão, metam lá um rei que não serve para nada. Se querem ter uma figura de enfeitar, metam lá um rei, ao menos não fazemos eleições de 5 em 5 anos. Agora, se isto é a sério, se isto é para ser levado a sério, e se temos um país em que pensionistas vivem miseravelmente, em que as pessoas estão sem saúde nos hospitais e nos centros de saúde, em que os jovens têm que emigrar, em que a insegurança nas ruas aumenta, e se querem um Presidente da República que seja jarra de enfeitar, então eu não estou aqui a fazer nada. Eu estou para fazer reformas e quero que o Governo corresponda a essas reformas. Para terminar. Só para terminar. O Presidente tem ou não legitimidade para isto? Eu acho que tem. Por isso a Constituição, logo em 76, lhe atribuiu voto direto e legitimidade direta. Se não, fazíamos como noutros países, na Alemanha, em Itália, na Hungria, o Presidente é eleito pelo Parlamento. E portanto, aí sim é uma figura simbólica. Portanto, do seu ponto de vista, pelo que eu percebi, não está aqui em causa um reforço de poderes. O entendimento que tenho é que, tendo a legitimidade do Presidente vindo diretamente dos eleitores, claro, isso obrigava a uma ação mais ativa, mais interventiva do que aquela que tem sido feita até agora. Mas eu gostava agora de passar para a política internacional. Nós temos mais 5 minutos e gostava de ouvir sobre 2 outras coisas que são preocupantes no plano internacional. Como é que o André Ventura vê a pretensão do Presidente Trump sobre a Groenlândia, que hoje voltou a manifestar? Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás para dizer isto. Isto não é uma questão de eu ver... Isto é uma exigência que decorre do cargo e da eleição democrática. Isso ficou claro. As pessoas que se votam têm que ter a certeza que o Presidente que vão ter vai lutar por elas e vai defendê-las. Portanto, este é um ponto importante. 2. Do ponto de vista internacional, o meu mandato, se eu conseguir vencer estas eleições, vai ser completamente diferente dos meus antecessores todos. Primeiro, eu não deixarei que Portugal volte a ser humilhado na esfera internacional. E esse é um ponto importante. Uma pergunta sobre a Groenlândia. Vou lá agora, mas acho que era importante dizer isto também. Os nossos presidentes têm-nos sucessivamente humilhado. Em África, deixando que nos chamem racistas, colonialistas, esclavagistas. Comigo isso vai acabar. E eu quero deixar isso claro aos países de língua portuguesa. Nós não vamos continuar a deixar que nos acusem de toda a corrupção que eles têm, toda a pobreza que eles têm, toda a miséria que eles têm. Portugal vai passar a andar de cabeça erguida outra vez. E eu quero deixar isso claro. Groenlândia. A pretensão de Donald Trump sobre a Groenlândia é um disparate. É um disparate. E tem que ser dito assim. É um disparate, é uma coisa sem sentido. E nós temos que ser, na Europa e em Portugal, firmes na defesa daquilo que é a nossa integridade e daquilo que é Portugal e a Europa. É tão simples como isso. Nós, independentemente das questões internacionais e da ideologia de cada presidente, seja ele de esquerda ou de direita, de onde venha a ameaça, seja ela da América, seja ela da China, seja ela da Rússia, a minha posição tem sido clara. Defender Portugal acima de tudo, defender os interesses portugueses e europeus acima de tudo. Se os nossos aliados não compreenderem isso, paciência, tenho pena. A atitude do Presidente Trump em relação à Groenlândia e também noutras situações diminuiu o entusiasmo que o André Ventura tinha inicialmente pelo Presidente Trump? Não, isto não tem a ver com entusiasmo. Eu sei que estou-lhe a pedir. O senhor, no ano passado, fez publicações a dizer que tinha sido o único político português a ser convidado para tomar posse do Presidente Trump. Um ano depois, o senhor mantém o mesmo entusiasmo ou não? Ou a sua atitude em relação ao Presidente mudou? Os Estados Unidos são aliados nossos históricos. Quer-se aliar a quem? À Venezuela?
Não é isso que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar se no último ano isso mudou a sua apreciação relativamente ao Presidente Trump. Deixa-me terminar. Os Estados Unidos são nossos aliados históricos. Nós queremos aliar-nos com os países que são militarmente mais fortes e não com os mais fracos. Nós queremos aliar-nos com os países que têm mais liberdade, não menos liberdade. Os Estados Unidos são nossos aliados. Isto passa o Presidente Donald Trump. O Presidente Donald Trump passará e virá outra administração. Portugal tem historicamente uma história de alianças com a Grã-Bretanha, com os Estados Unidos, com a Espanha, também com os países de língua portuguesa, que nós temos que manter nessas alianças. Ora, entre partidos, as pessoas têm ideologia, mas quando o interesse nacional está em causa, eu não tenho ideologia. Para mim, isto não tem a ver com entusiasmo. Isto tem a ver com defender os interesses de Portugal acima de tudo. Eu não me entusiasmo com líderes internacionais. Eu só me entusiasmo com Portugal e com o povo português. Agora, se me perguntar assim... A altura fez essa declaração a dizer que estava muito entusiasmado em Washington. Isto não tem a ver com isso. Isto não tem a ver com isso. Tem a ver com... Mas deixa-me só terminar para dizer isto. Quando está em causa a corrupção de esquerda, e alguém que acaba ou que mete em causa essa corrupção de esquerda, eu se me perguntar entre os ditadores cubanos e venezuelanos e coreanos, eu prefiro os americanos, os ingleses e os franceses do que as ditaduras. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, nós hoje na Europa temos bons exemplos de líderes à direita. A Giorgia Meloni é um exemplo disso. De defesa dos valores cristãos, de defesa da Europa enquanto civilização. Nós não precisamos de ir nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia, nem para a China. Vítor, eu quero combater as ditaduras em todo o lado onde elas aconteçam. E o meu interesse é Portugal. Se o senhor for Presidente da República e houver um conflito entre os Estados Unidos e a Europa por causa da Groenlândia, o senhor admitiria, como Comandante Supremo das Forças Armadas, a ida de militares portugueses para eu acho que nós devemos evitar, na situação em que Portugal está, evitar militares portugueses para situações de guerra. Acho que devemos evitar. As nossas Forças Armadas compreendem isso, os nossos jovens também. Eu não quero enviar jovens portugueses para a guerra. Acho que isso é um horror. Vimos bem na Primeira Guerra Mundial o que é que aconteceu. Houve uma geração inteira que foi destruída. Isso não deve acontecer. Nós devemos evitar isso. E eu digo mesmo em relação à Ucrânia. Portugal deve continuar a apoiar os esforços de paz na Ucrânia. Deve ser exigente com o dinheiro que manda para lá. Não podemos continuar a enviar dinheiro sem saber o que é que está a acontecer ao dinheiro. São os contribuintes portugueses que estão a pagar. Mas devemos evitar pôr militares portugueses em cenários de guerra. Se Portugal for ameaçado, se a Europa for ameaçada, isso é toda uma outra história. Mas isso não vai acontecer. Ainda hoje penso que houve garantias da parte americana que isso não vai acontecer do ponto de vista da força. Valem o que valem. Claro, evidentemente. Todos os dirigentes internacionais valem o que valem nessa matéria. Portugal tem que estar preparado com forças armadas modernas, eficazes, capazes e com condições, que é isso que estes governos não nos deixaram. Deixaram as nossas Forças Armadas nas lonas, como se costuma dizer. Eu quero recuperar a dignidade das Forças Armadas, quero recuperar o estatuto, o profissionalismo e os meios que as Forças Armadas precisam, e Portugal vai continuar a participar na cena internacional. Isso vai. Agora, se puder evitar enviar portugueses para as zonas de guerra, isso penso que é desejável fazer, e acho que ninguém quer enviar Portugal e os jovens portugueses para a guerra. Eu quero que os jovens portugueses fiquem cá. Eu tenho uma missão neste mandato, se me permite só dizer em cima do nosso tema. Então vou dizer muito rapidamente. Neste mandato, eu não considerarei que a minha missão está concluída sem conseguir duas coisas. Conseguir que os nossos imigrantes portugueses regressem e tenham neste país condições de viver, e conseguir que os jovens portugueses deixem de emigrar para ter vida, para ter que ter uma vida e uma família. Essa é a minha missão.